No vídeo anterior, eu contei a história de um psicólogo, né, de uma clínica de psicologia que tem um problema de atenuação, que tem um problema de perceber, de privacidade, de perceber a conversa da recepção dentro do consultório. A questão dele é uma questão de percepção da audibilidade, né? Então a gente tem uma tabela aqui, que é uma tabela da Sociedade Australiana de Acústica, que ela fala qual que é a percepção dos diferentes tipos de som com relação ao desempenho acústico dos sistemas de vedação. O que ele tem lá é um sistema de vedação de alvenaria em blocos cerâmicos, que é uma alvenaria convencional que tem tradicionalmente um isolamento de 40 decibéis mais uma porta de alto isolamento acústico, então em torno de 38 decibéis ele deve ter ali de isolamento, 36. E aí teria um isolamento adequado, né? Assim, fazendo uma conta muito grosseira ali por uma medição que eu fiz apenas da consultoria, ele tá com essa atenuação de 35 a 40 decibéis. E aí, se a gente vê a tabela da Sociedade Australiana de Acústica, a gente percebe que essa atenuação de 40 para uma voz normal, a gente tem uma compreensão dessa audibilidade pouca. Se eu tenho o que ele tem lá, uma parede de alvenaria, ela tem um isolamento, né, uma atenuação de 40 decibéis. Isso faz com que esse som seja audível, faz com que esse som da fala seja audível, as pessoas escutem o que está sendo passado ali. E aí, para eu fazer com que isso não seja ouvido, eu preciso incrementar isolamento. A esquadria que está sendo acrescentada ali é uma esquadria que ela não vai aumentar acima desses 40 decibéis. Quando eu tenho um sistema, que é o sistema de vedação principal, seja ele a alvenaria, seja ele o drywall, quando ele tem esse isolamento, eu começo a abrir, criar aberturas ali e acrescentar outros sistemas de fechamento, né? As esquadrias, as portas, eu enfraqueço esse sistema, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra isso. Essa imagem está mostrando assim, se eu tenho uma vedação que tem o isolamento de 40 decibéis, na hora que eu abro 25% dela com uma esquadria, eu vou começar a ter, com uma esquadria que tem um isolamento de 20, eu vou passar a ter um comportamento totalmente diferente, né? E aí eu vou perdendo esse isolamento desproporcionalmente. Por quê? Porque a escala de percepção sonora é a escala logarítmica, não é uma escala aritmética. E aí a gente precisa fazer o seguinte, ter um isolamento desses sistemas de esquadria, de portas, que seja compatível com o sistema de vedação. E elevar só o sistema de vedação não é o suficiente, porque quanto mais eu enfraqueço as aberturas, mais eu perco o isolamento acústico. Parece confuso, né, gente? Mas isso é só para dizer que nós da ciência estamos aqui, né, para poder ajudar nisso. Não tentem fazer isso sozinho, não tentem fazer em casa, porque realmente é um trabalho minucioso, um trabalho que depois de pronto é difícil de consertar, é difícil fazer funcionar sem que a gente construa, né, a lógica dos materiais que vão compor e da construção e da execução disso de uma maneira correta. Para esse trabalho pesado, contem com a ciência.